Dá tempo de você pegar a sua Bíblia aí e ler com a gente aqui na igreja o Salmo de número 46. Amém? Vamos ler? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Primeiro, Ele é o nosso refúgio. O refúgio fala de um lugar. O refúgio fala de esconderijo. Davi, quando estava fugindo do rei Saul, ele foi para a cidade de refúgio. E lá em refúgio, ninguém poderia atacar Davi, na cidade de refúgio em Hebrom. E quando o salmista diz que Deus ele é o nosso refúgio, ele está dizendo que nós temos nele um esconderijo e um lugar de segurança. Quando o mundo está em trevas, quando o mundo está preocupado, a igreja tem um lugar de segurança, que é na habitação e na presença do nosso Deus. Ninguém pode abalar a igreja, porque a igreja está protegida, num lugar refugiado, num lugar onde o inimigo não pode nos atacar com as suas garras, em um lugar onde o governo com todas as suas leis não pode nos abalar, porque a nossa segurança, o nosso lugar de segurança, o nosso lugar de refúgio é na presença do nosso Deus. Então Deus ele é o nosso refúgio, mas ele não é só refúgio para você que está em casa. Para nós que estamos aqui, ele não é apenas refúgio, ele também é fortaleza. Fortaleza fala de defesa, fala de imunidade. Fortaleza fala de segurança dentro do lugar de refúgio. Na Bíblia, as fortalezas eram erguidas em montes altos. As fortalezas de Israel que Davi mandou levantar era algo tremendo. No reinado de Davi, nenhum exército conseguiu ultrapassar as fortalezas da cidade de Jerusalém. Ninguém poderia vencer a nação de Jerusalém, porque ela era um lugar protegido, ela era um lugar de segurança. Então nesses momentos de crise, a igreja ela tem lugar de refúgio e ela tem segurança. E a segurança fala que quem está seguro em Deus não pode ser abalado. As notícias não nos abalam, os comentários não nos abalam. Alguém vai chegar na gente, com certeza, amanhã, aonde nós estivermos trabalhando ou no mercado, nós vamos ouvir alguém dizer: ih, rapaz, as coisas estão difíceis, nós não sabemos mais aonde nós vamos parar, eu não sei mais a que rumo tomar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus é a nossa fortaleza e nele nós estamos seguros.
Mesmo que você receba nesta semana uma notícia difícil, uma notícia de perca, uma notícia de doença muitas das vezes, mas Deus mesmo assim, Ele ultrapassa o desemprego, Ele ultrapassa a doença, não há limites para o poder do nosso Deus. Esse é o Deus que o salmista apresenta no Salmo 46, Ele é a nossa fortaleza. E Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O pastor hoje na escola dominical disse uma coisa que me fez pensar a tarde inteira. A tarde todinha eu fiquei pensando no que o pastor disse hoje, quando ele disse de angústia. O momento da angústia, ele disse assim: o seu carro não é a solução, a sua conta bancária alta não é a solução, o seu cargo político não é a solução. No momento da angústia, a sua posição, o seu nome, o seu cargo eclesiástico, no momento da angústia, o seu status, o seu crédito pode ser muito bom. No momento da angústia, você pode ser um cara parrudo, brabo, mas no momento da angústia, nada disso vai conseguir aliviar a sua dor. No momento da angústia, ninguém, esposa, filhos, emprego, amigos, palavras humanas, muitas vezes ajuda, sim, dá um alívio, sim, mas vamos ser honestos, é momentâneo. Porque quem está angustiado é terrível. Não tem psicólogo que cure uma angústia, não tem psiquiatra que cure uma doença da alma, não tem conselho de ninguém, da pessoa mais forte desse mundo, que te alivia de uma preocupação. Mas o texto bíblico diz que no momento da angústia, Deus está presente conosco. E se Ele está presente, Ele vence a nossa angústia, Ele vence a nossa ansiedade, Ele vence a nossa depressão, Ele vence a nossa preocupação. Deus, Ele cura os nossos egos, e Deus nos leva ao momento da angústia para nos mostrar que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza e que Ele é o socorro bem presente. Aí Ele vai dizer: por isso que nós não temeremos. Por que nós não temeremos? Porque nós temos refúgio, porque nós temos fortaleza e porque nós temos um socorro. Essa palavra é incrível, bem presente. Bem presente é mais do que presente. Bem presente é mais do que imediato. Você sabe o que o salmista estava querendo dizer? Que antes da angústia chegar, Deus já está na casa. Que Deus se antecipa ao momento de angústia, Deus se antecipa ao nosso sofrimento, Deus se antecipa às nossas preocupações. Quando a angústia chega, é mais ou menos assim que Deus está dizendo: eu estou do teu lado antes da angústia chegar, eu conheço as suas limitações, eu conheço aonde você cai, eu conheço o seu ponto mais fraco, mas fique tranquilo, porque o socorro bem presente sempre estará do teu lado, através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. O inimigo tem nos atacado de inúmeros lados, como se não bastasse esse momento terrível, ainda vem mais um monte de coisa, um monte de papagaiada, essa é a verdade, um monte de fala, um monte de coisa desnecessária, para acabar de derrubar as pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa, você que me ouve, desligue-se desses comentários e se ligue na palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido pregada nesse momento de quarentena. Deus tem falado conosco grandemente, não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas. Ele está conosco, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, e Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que nós não temeremos. Olha o efeito que isso dá.
Ainda que a terra trema e os montes se afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham rugir e espumar, ainda que os montes se estremeçam na sua fúria, eu não temerei. Eu não temerei. Olha o exemplo que ele dá. Quem pode abalar um monte? Quem pode abalar um monte, mover um monte? Mas o salmista diz: ainda que um monte se estremeça, ainda que um monte se afunde no meio do mar, ainda que as ondas do alto mar venham sobre mim, eu não temerei, porque eu tenho um refúgio, porque eu tenho uma fortaleza. Ele está dizendo o seguinte aqui, meu irmão: por mais difícil que seja a situação que você esteja enfrentando, nada pode superar o poder de Deus na nossa vida. Nada pode nos abalar, porque Ele é a nossa fortaleza. E ainda que cause medo, ainda que traga angústia, porque o medo traz angústia, porque o medo traz preocupação, Ele é o socorro bem presente nesses momentos difíceis. Mas olha que coisa linda, porque Ele vai dizer que mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que esse mundo entre em crise, entre em colapso, entre em confusão, mesmo que os reinos se abalem, Ele vai dizer que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: há um rio na cidade celestial, e mesmo que a nossa vida termine aqui, não se prenda aqui, não se prenda a este momento, aonde tem um rio celestial, cujas correntes deste rio alegram a cidade de Deus. Pare e pense neste momento. Imagine comigo aqui neste momento. Que lugar é esse, meu irmão? Que lugar é esse que quando nós passamos da morte para a vida, nós vamos desfrutar lá na glória? Que lugar é esse? Há um rio naquele lugar. Um rio, e Apocalipse vai dizer, pastor, que é um rio de águas dançantes. É um rio de águas vivas, que atravessa o meio da árvore no trono de Deus. Esse rio desce na Nova Jerusalém, lugar onde a igreja vai entrar. E este rio alegra, ele estremece as bases da Jerusalém celestial. E a Bíblia diz que este rio ele sai da eternidade. Este rio ele começa a descer aqui no nosso tempo, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Nós podemos nesta noite aqui na igreja, você aí na tua casa, provar deste rio. Então beba deste rio, se alegra deste rio, se encha deste rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. O salmista estava dizendo: mesmo que este mundo venha se estremecer, mesmo que as preocupações venham surgir, a minha mente está ligada na Jerusalém celestial. E este rio que brota do trono de Deus invade a minha vida nos momentos mais difíceis e me faz confiar, e me faz descansar, e me faz desfrutar. Este rio me alimenta, este rio nutre as minhas forças, este rio me faz caminhar mais um pouco, porque é o rio que está no trono de Deus. Aleluia. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, e ele levanta a sua voz, e a terra se dissolve. Meu irmão, olha o Deus que te dá segurança. Coloca aí, vamos colocar o presidente da república.
Vamos colocar a nação mais poderosa deste mundo, os Estados Unidos, vai. Vamos colocar o presidente lá. Vamos colocar aqui melhor, vamos melhorar isso aqui, pastor, vamos deixar mais forte. Vamos colocar todos os reinos do mundo, como diz aqui, com todo o seu poder bélico, com todo o seu dinheiro, com todo o seu status. Que poder tremendo, que pode mover uma nação. Mas quando Deus levanta a sua voz, a terra se abala. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez ele diz que por mais grande e poderoso que seja o governante desta terra, Deus está acima dele. E por mais que a ordem dele seja para prejudicar a igreja, por mais que a ordem dele seja para matar os cristãos, porque nós vivemos esta realidade. Todos os dias cristãos morrem por amor a Cristo. Todos os dias pessoas morrem por não negar a Jesus. Mas quando Deus levanta a sua voz, essas pessoas que se tornam mártires aqui, eles morrem aqui, mas são levados direto para desfrutar deste rio de águas vivas que está no trono de Deus. Olha isso daqui. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e destrói os carros no fogo. Versículo 8 diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, que devastações tem feito na terra. Gente, bastou Deus dizer assim: vírus, vai lá na terra, eu preciso dar uma lição para eles. Olha o que aconteceu. Um vírus conseguiu abalar toda a humanidade. Um vírus. Para Deus, meu irmão, basta um vírus. Olha como Deus ele abate o soberbo. Olha como Deus ensina o que Ele quer. Olha como Deus trata com a terra. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Eu me lembro de Jonas aqui. Jonas prega em Nínive e está sentado esperando a destruição da cidade. E Deus planta uma baboreira para ele, e ele se alegra com a baboreira, se alimenta do fruto da baboreira, monta uma cabana embaixo da baboreira, e fica esperando Deus destruir a cidade de Nínive. Mas para Deus quebrar o orgulho de Jonas, bastou um verme. Bastou um verme. Deus falou: verme, vai lá, mata a baboreira de Jonas. Em uma noite a baboreira morreu. O sol quente veio. Deus falou: sol, dá uma caprichada aí, aquece a nuca de Jonas. Meu irmão, quando Deus quer nos provar, Ele causa a situação que for necessária, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu lembro até hoje disso. Eu tinha acabado de me formar, pastor. Eu estava me sentindo tal. Eu fui convidado para pregar numa igreja e falei, e eu disse dentro do meu coração isso: hoje eu vou arrebentar. Meu irmão, me deu uma dor de barriga que eu fui parar no médico e não consegui pregar aquele dia. Nunca disse isso. Lá no médico Deus usou a enfermeira e falou: enquanto você não quebrar o teu orgulho, você vai parar toda vez aqui com essa dor de barriga. Bastou uma dor de barriga, bastou para quebrar o vaso. Quando Deus quer nos provar, irmão, meu irmão, é como Ele diz aqui: as nações se embraveceram, o texto diz, começaram a brigar, a se revoltar.
a querer destruir a nação santa do Senhor. Aí sabe o que Deus fez? Convidou o salmista, falou: vem cá, escreve essa canção e diz quanta devastação eu faço na terra quando eu quero provar para o meu povo. Porque ele não precisa provar para ninguém, mas quando ele quer mostrar para nós que ele é Deus, ele opera do jeito que ele quer, na hora que ele quer e da forma que ele quer. Aí ele vai dizer: ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros do fogo. Você só ouvia rumores de guerra, você só ouvia dizer: alguém está fazendo bomba atômica. Você só ouvia dizer: alguém do outro lado ameaçou fulano lá no Oriente. Alguém está ameaçando alguém aqui no Ocidente. Alguém aqui no Ocidente está se juntando com alguém da América do Sul. Daqui a pouco Deus falou: ah é? Você só ouvia dizer ataque na Síria, ataque na Turquia. Aí Deus falou: ah é? Tome vírus. Cadê a guerra? Tome vírus. Cadê os confrontos? Tome vírus. Ninguém viaja mais. Tome vírus. Para vocês aprenderem que a última palavra, ela vem do nosso Deus. Quando essa epidemia passar, nós voltaremos pessoas melhores, e nós vamos dizer assim: ele acabou com as guerras e os conflitos, ele quebrou o arco, despedaçou a lança, queimou os carros no fogo. E a palavra para nós aqui esta noite é: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta-te, crente, descansa nesta fortaleza. Você tem um refúgio, descansa dentro deste refúgio. Este refúgio, ele é fortaleza, ele tem fortaleza e ele tem consolo na hora da angústia. Descansa o teu coração, aquieta-te neste refúgio. E Deus diz: e saiba que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gostaria de terminar esta palavra dizendo para você que está dentro do refúgio, que está dentro das fortalezas, que tem socorro de Deus na hora da angústia: aguenta um pouquinho mais. Nós somos apenas peregrinos e estrangeiros nesta terra. Daqui a pouco você vai ouvir o som da trombeta. Você que é crente em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo dentro do teu coração, que não se preocupa com o que A e B diz, mas que sabe que ele vai ser exaltado de qualquer maneira, fique tranquilo. Daqui a pouco você vai ouvir o som da trombeta soar. Você vai subir com alarido e voz de arcanjo. E Paulo diz que aquilo que era mortal, ou seja, o pecado, ou seja, as doenças, ou seja, as preocupações, ou seja, as angústias, o mortal vai ser absorvido pela imortalidade, e nos encontraremos com o Senhor Jesus nas nuvens. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você crê nisso? Você crê nisso? Então Deus te convida essa noite e diz: vinde e contemplai as obras do Senhor. Vinde e contemplai o que Deus tem feito. Vinde e contemplai quão grande é o poder de Deus. Vinde e contemplai. Deus está te convidando a contemplar.
Vou terminar com um louvor. Vou terminar com um louvor aqui. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Cante! Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de ver a voz de Cristo, ouvir os seus sepulcros e ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão o seu rei, imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Mais uma vez para terminar. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Fique com esta palavra: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e o socorro bem presente